Nem toda história sobre o Brasil está nos livros de história. Algumas estão nas novelas. E Cara e Coroa, exibido entre 1995 e 1996 pela TV Globo, é uma dessas histórias que, sob a aparência de um melodrama romântico, refletia, talvez sem perceber, os espelhos e as máscaras de um país em transformação. Escrita por Antônio Calmon, com colaboração de Ângela Carneiro, Lília Garcia e Eliane Garcia, sob a supervisão de texto de Walter Negrão, Cara e Coroa nasceu no coração dos anos 90, uma década em que o Brasil tentava se reencontrar após a hiperinflação, o impeachment de Collor e a promessa de estabilidade do Plano Real. A televisão, nesse contexto, era o palco onde se encenava não apenas a ficção, mas o imaginário de um país que sonhava em se modernizar. A novela estreou em 24 de julho de 1995, no tradicional horário das 7. Sua ambientação se dividia entre São Paulo e a fictícia Porto do Céu, cidade praiana construída nos estúdios e parcialmente inspirada em Búzios, no litoral do Rio. Ali, em meio ao mar e as mansões, começava uma história sobre engano, ambição e identidade, mas no fundo, sobre o eterno conflito entre quem somos e quem fingimos ser. Calmon costumava dizer que o ser humano era como uma moeda, tem um lado solar, o outro sombrio. Daí o nome Cara e Coroa. A trama gira em torno de Fernanda e Vivi, duas mulheres idênticas interpretadas magistralmente por Cristiane Torlone. Fernanda, a herdeira de uma família tradicional, vive cercada de luxo e convenções. Vivi, sua sósia, é uma mulher de origem humilde criada em um orfanato. Os caminhos das duas se cruzam quando o vilão Mauro, vivido por Miguel Falabella, elabora um plano para usurpar a fortuna dos Alcântara Prates. O plano é simples e cruel: substituir Fernanda por Vivi, trocar a cara pela coroa, a mulher nobre pela mulher marginal. Uma troca que fala não só da ficção, mas da própria estrutura social brasileira, onde o destino de alguém pode mudar por um sobrenome ou por um acaso. Nos anos 90, o país vivia uma mistura de euforia e incerteza. A televisão era o grande espelho da nossa cultura, e as novelas das 7, especialmente, tentavam traduzir esse espírito leve, mas com um toque de drama. Cara e Coroa representava bem essa fórmula. Misturava mistério, intriga, amor proibido e duplas identidades, mas também falava com sutileza sobre temas como classe social, aparência, ambição e moralidade. Era o Brasil tentando se ver no reflexo de suas próprias contradições. E é curioso pensar que, ao mesmo tempo em que o país debatia ética na política, a novela explorava de forma simbólica o que acontece quando a ética se dissolve nas relações pessoais, quando cada um veste a máscara que lhe convém. Nos bastidores, Cara e Coroa foi uma novela de desafios técnicos e muitas polêmicas. As cenas com as duas personagens juntas exigiram o uso de chroma key e do sistema Memory Head, tecnologias avançadas para a TV brasileira da época. Era o auge da criatividade técnica antes dos efeitos digitais se polarizarem. Mas o maior drama aconteceu fora da tela. A atriz Maitê Proença, que interpretava Heloísa, a cúmplice do vilão Mauro, deixou a novela de forma abrupta. Sua personagem foi morta no capítulo 49 e relatos da época indicam que a atriz soube da morte pela leitura do roteiro. O episódio abalou os bastidores e obrigou Calmon a reestruturar a história. Esses bastidores, muitas vezes, revelam algo essencial sobre a teledramaturgia brasileira. Ela é viva, adaptável, quase orgânica. As novelas se reescrevem em tempo real, em resposta ao público, à audiência e às tensões de seus bastidores. É o drama da vida se infiltrando no drama da arte. Com a saída de Heloísa, a trama ganhou novo fôlego. Fernanda, dada como morta, desperta do coma. E num dos momentos mais icônicos da novela, as duas mulheres decidem se unir contra o vilão. A partir daí, Cara e Coroa se transforma em um verdadeiro jogo de espelhos. A revelação de que Fernanda e Vivi
são, na verdade, irmãs gêmeas separadas ao nascer, traz a dimensão trágica à história. Elas não eram apenas sósias, eram parte de uma mesma origem, divididas pelos destinos, reunidas pela vingança. A trilha sonora embalou corações. Tocar Você, na voz de Edmond Costa, abria cada capítulo com um romantismo quase inocente. Canções de Caetano Veloso, Nana Caymmi e Luz Melodia pontuavam as emoções das personagens. A direção de Wolf Maia trouxe dinamismo e humor, enquanto as locações e Búzios emprestaram à novela um clima solar típico da década. O mar, o bronzeado, o luxo do veraneio, o Brasil que queria ser cartão postal, mas sob essa superfície a história revelava fissuras. O jogo de poder, a disputa por status, o medo da perda de identidade. Cara e Coroa teve média de 40 pontos de audiência, um fenômeno para o horário das 7. Foi exportada para mais de 10 países, incluindo Portugal, Nicarágua e Ucrânia. E, curiosamente, nunca havia sido reprisada até 2024, quando retornou pelo canal Viva. Essa reapresentação despertou uma onda de memória afetiva e também uma revisão crítica. Hoje, ao rever a novela, percebemos como ela traduz o espírito de uma época, o glamour, a tensão moral, o desejo de ascensão e o medo da queda. Cara e Coroa é, de certa forma, o retrato de um país em transição entre o analógico e o digital, o moderno e o tradicional. A força de Cara e Coroa não está apenas na sua trama, mas no que ela simboliza. A duplicidade de suas personagens é também a duplicidade do próprio Brasil, um país que, como uma moeda, brilha de um lado e se perde de um outro. Ao revisitar essa novela, não revisitamos apenas uma obra de televisão, mas um espelho de nós mesmos, de um tempo em que as histórias da tela refletiam os dilemas de uma geração, e de como, por trás do melodrama, havia sempre uma pergunta essencial: quem somos quando o espelho devolve duas imagens? Talvez por isso o Cara e Coroa ainda ecoe, porque continua falando à sua maneira sobre a eterna busca por identidade em um país feito de contrastes. E se a teledramaturgia é o grande romance coletivo do Brasil, Cara e Coroa segue como um dos seus capítulos mais simbólicos, uma lembrança de que, na arte e na vida, toda história tem sempre dois lados.